indo. Ué, tá valendo já? Já. Então. Aê! Aê! Uhul! Muito boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Clube Botas, o clube do filme da The Best. E hoje iremos conversar sobre e falar desse filme chamado Estômago, filme brasileiro. Mas daqui a pouco a gente vai para a parte, a gente vai ter um resumo dele e tal. Antes disso, vamos dar boa noite aí para os nossos sapateiros cinéfilos. Começando com ele que está agora bem hidratado. Faero, dê sua boa noite para as pessoas, por favor. Olá, boa noite a todos. Cuidem bem da sua pele. É importante. Isso aí, ainda mais sempre. Porque quando você vai ficando mais velhinho, sua pele vai ficando mais ressecada, então sempre cuide da sua pele. Ele que está ali hoje de regatas, tomando uma cervejinha e agora novamente CLT. Ele, Beck, por favor, dê sua boa noite a todos. Muito boa noite, pessoal. Queria dizer, foi muito bom ter visto esse filme. E dizer que eu passei raiva vendo ele, porque ninguém sabe comer uma coxinha. Esse é realmente um ponto interessante desse filme, que eu também fiquei indignado com essa cena das pessoas que realmente não sabem comer coxinha, impressionante. Só que a gente vai descobrir se o jeito que eu acho de comer coxinha certo é o mesmo que você acha. Então pode ter que existe uma treta. Mas a gente Pô, concorda que a não é gente concorda aquela forma, né? que não é daquela forma, exatamente. Exatamente. Ela que está ali no todo verde, no estilo loud. Talvez eu tenha que depois ver com ela para ela mudar isso aí para um vermelho da Pen Game, mas veremos aí no futuro. Vê, por favor, dê sua boa noite para as pessoas. Boa noite, pessoal. Bebam água. Exatamente. Assim como hidratem sua pele, hidratem também seu corpo. Faz muito bem para a saúde. E ele que está ali, bastante sorridente hoje, notei que está bastante sorridente. Matheus, dê sua boa noite para as pessoas, por favor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não tenho nenhuma frase. Sentem-se direitinho, já que estamos falando de melhorias de vida. Isso Sim, aí, ajeita a coluna. postura. Principalmente a gente que vive aí trabalhando sentado. Creio que todos nós aqui trabalhamos sentados, então ajeite a postura sempre. Mantenha e cuide da lombar. E o meu boa noite a todos aí, que hoje eu serei o host desse Clube do Filme. E bem, Beck, aproveitando que foi você que sugeriu assistir esse filme, você poderia dar um resumo de que se trata o filme Estômago pra Claro, gente? isso aí. Estômago é o filme brasileiro, como ele falou. A gente acompanha a história de Raimundo Nonato, um cara cozinheiro, e a gente acompanha a história dele em dois momentos da vida dele. Um momento ele está já na cadeia, preso, e o momento antes dele ir para a cadeia. Então, a gente já tem duas dessas linhas, dois esses tempos narrativos, e que se não se convergem, mas se explicam no final como ele chegou lá. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. E começando com aquela perguntinha padrão do nosso Clube do Filme. Começar ali pelo Matheus. Matheus, qual que eram as suas expectativas para o filme Estômago? Ironicamente, minhas expectativas para o filme Estômago eram de que ele ia ser um filme nojento, por alguma razão. Eu tenho, na verdade, um quê com filmes brasileiros, que existe uma estética muito tradicional dos anos 2000 de filmes brasileiros, que é aquela estética super realista. Então os cenários são muito realistas no nível tipo suor e moscas. E daí é a melhor explicação que eu consigo dar para o negócio. Aí
A minha expectativa com o filme é, beleza, eles vão fazer um filme focado na parte alimentícia, só que daí vai descer para o caos e confusão. Eu não pesquisei nada sobre o filme, é só minha expectativa da estética brasileira dos anos 2000. Então, Ironicamente, eu acho que no filme só apareceu uma mosquinha. sim, apareceram larvas, mas É, E Tem formiga. E e formiga. tem e formigas. formiga. Exatamente. Uma iguaria colombiana. Então é isso, minha expectativa era essa de que ia ser tipo um filme que eu ia. Eu, inclusive, não assisti o filme na hora do almoço, porque eu falei, melhor não. Aí eu assisti assim depois e falei, não, beleza, então tá bom. Bem, qual que eram as suas expectativas para o filme? De certo modo, eu fui indo pro mesmo lado do Matheus, assim. Eu achei que ia ser um filme. Porque ele tem uma vibe já pelas imagens, antes de assistir, que seria um filme de. Não vou dizer terror, mas de alguma coisa tipo um serial killer, alguma coisa assim. Uma coisa mais obscura e tal. E aí o nome Estômago dá uma sensação que ia misturar isso com comida, por algum motivo. Assim, não sei. Que fosse. Canibalismo. É, ou coisas com faca. Alguma coisa nesse sentido. E, então foi mais nessa pegada também. Talvez Aí. não muito gore, eu não tinha pensado tão gore, mas mais pra esse sentido, sim. Quais eram suas expectativas para o filme? Então, eu tava até. Bom. Eu diria que expectativas parecidas com o que o Matheus e a B falou também. Tipo, uma coisa meio. Talvez uma coisa meio. Serial killer, não sei. Um negócio meio. Assim. Com coisas nojentas. Tava esperando alguma coisa assim. É isso. Nossa, pra mim, diferentemente, o único contato que eu tive com o filme, eu acho que foi um teaser do Estômago 2, que, se eu não me engano, tá agora nos cinemas, ou entrou em cartaz faz pouco tempo e saiu, não tenho muita certeza aí da linha temporal. E na minha cabeça não tinha nada a ver com o que eu esperava do filme, assim. Na minha cabeça era tipo assim, é o cara que tava na cadeia e de alguma forma ele era a história dele conseguindo, sei lá, montar um restaurante, alguma coisa de Um dentro da filme de cadeia. superação, é isso que você tá... Inicialmente era essa a minha expectativa, porque foi o que eu captei ali do teaser que eu vi. Acho que não é nem o teaser, que foi tipo assim um Reels bem curtinho, sabe? Daqueles bem curtinhos que passa do. Pode ser considerado um teaser, né? Se hoje trailer de 1 minuto é trailer, então isso pode ser um teaser. E a minha expectativa era essa, assim, não tinha nada a ver com o que um filme é de fato, assim. Tanto que mais pra frente a gente tem certas coisas que acontecem no filme que a Bia tava esperando que acontecesse e eu fiquei, caraca, bicho, por que tá acontecendo isso aí no filme? O cara tava indo tão bem. Não era nada disso que eu tava esperando, sabe? Agora eu entendi. Porque eu assistindo com o Fael, ele ficava fazendo essas expressões e eu assim, não, mas faz todo sentido isso acontecer, não faz? Eu falo, não. É um filme de evolução social. Assim, Mas falei, beleza, ok, mas é isso aí. E, Beck, qual que era você já tinha assistido o filme antes de... Por isso você comentou ele ou foi a primeira vez que você tá vendo também? Eu já tinha assistido ele. Na verdade, eu indiquei ele, na verdade eu confundi, ele era pra ser outro filme que eu ia indicar. Mas aí, Interessante. como foi pego de surpresa, assim, foi o primeiro Águas que me veio em mente. Paradas. Ficou nervoso. Aí Ficou nervoso. eu fiquei nervoso e tive que ser. Aí, mas assim, eu já tinha assistido ele. Opa, diga aí. Né, só pra perguntar se o outro era o cheiro do ralo, porque pra mim eles são meio que da mesma época. Não. O outro era saneamento básico. Ah, Ainda vai chegar o momento dele. É a tudo no continuação. Tudo Continuação do cheiro do no ralo. mesmo. Não, pior que o saneamento básico é
É uma comédia, assim, tipo, é totalmente outro estilo de filme. Mas Estômago, eu já tinha assistido ele uma vez, assim, muito tempo atrás. Mas aí ficou na minha cabeça que vai sair o 2 agora, e eu fiquei, tava com ele encucado, assim, né? E fazia tempo que eu não via, eu não lembrava muito da história dele, assim. Mas eu tinha mais ou menos a mesma expectativa do Matheus e da B, assim, que era um filme meio... Que apesar de ser um filme com bastante foco na culinária, não era um filme muito bom pra se ver na hora do almoço, entendeu? E, e aí... E é isso, assim, essa é a expectativa dele que eu tinha. Bem, Deixa eu levantar já um tópico aqui. Aliás, não um tópico, mas um comentário aqui, não sei. Perguntar a opinião de vocês. Principalmente do Matheus, que o Matheus, tipo, entende mais de design. Eu acho que ele vai, talvez, ter alguma coisa pra dizer sobre isso. A cara dele. Mas tipo assim, eu tinha essa impressão, né, também que nem vocês, de tipo assim, o filme vai, sei lá, vai ter vai ter algum crime, alguma coisa, vai ter morte, não sei. E a única coisa que eu tinha visto, na verdade, era o pôster, porque quando você sugeriu o filme, eu fui ali no Google, digitei o nome do filme, aí apareceu umas imagens e tinha o pôster. E aí eu tô olhando pro pôster agora, e tipo assim, eu tô sentindo que, tipo assim, um dos grandes motivos, principal motivo, eu acho, de eu olhar pra isso aqui e achar que vai ter crime é por causa da fonte que o título do texto tá escrito, e por causa de ser uma coisa meio rabiscada, e aí, tipo, uns palitinhos, o M é uns palitinhos cortados, igual quando você tá, tipo, contando, sei lá, quantas pessoas você matou. E, tipo, eu tô pensando, pode ser será só que se eu seus pontos pegasse... no truco, mas tudo bem, eu entendo. Pode ser também. Pode ser só os dias que você tá passando, mas aí cada um leva pra Pode ser temática também. que achar melhor. Pô, os dias que tá passando na cadeia, mas tem a ver. É, sim. É, Ou, a termine. propósito, ela é comentário aqui pertinente. Essa semana eu ensinei a amiga minha de Montreal, americana, a jogar truco. Então fica esse comentário pertinente. Utilidade pública. Estou trazendo a palavra do truco. Mas. Então eu tô pensando aqui, sei lá, será que se, tipo assim, pegar a mesma imagem, mas se escrevesse o nome do filme com outra fonte, assim, ele passaria, acho que poderia passar uma impressão de ser uma história do cara montando um restaurante e tudo dando certo. Apenas mudando, Eu tipo, o vou dar um design ali do exemplo, pôster. mas eu vou tampar a frase que tá Oh. embaixo, que é um pôster aqui que tá mais... eu acho que vai ficar espelhado pra vocês, não sei. Não, tá certo aqui. Dá pra ver. Mas até a expressão dele tá mais felizinha nessa foto do que no pôster original. Isso aqui parece um ketchup. Vai ver, Nossa, foi esse aí onde que o você arranjou Fael esse viu, pôster? então. Agora eu quero descobrir de onde veio esse pôster. Qual? Então faz sentido isso que eu pensei, Nossa, ou eu tô ficando maluco? Faz muito sentido porque tem muita coisa do pôster que deixa a imagem com essa vibe. Tipo, o fato de ter esse fundo inteiro amarelo, o pôster ser mais amarelado. Amarelo é uma cor que traduz muito noção de doença. Então, tipo, o pôster dá essa ideia dessa coisa meio, assim, insalubre, sabe? E daí você bota esse tipo de tipografia em cima e, tipo, tem bastantes problemas com esse pôster, essa é a verdade. Assim, não é um pôster muito bom. Ah, e daí acaba Nossa, mano, dando a gente toda essa devia. noção. Bom ponto, e acho que pros próximos. Uma temática pros próximos clubes do filme é uma análise ali dos posters. Agora eu gostei desse Sempre uma ponto. boa. É, interessante. Meu Deus, Tipo, Beck, tem virou uma O que filha. aconteceu com o Beck ali? O Beck virou long legs. Aparentemente tem um outro pôster, deixa eu ver se eu consigo abrir ele numa tela separada. Vamos ver para a nova janela, que daí eu deixo só ele visível. Eu Ai, abro o trabalho. negócio ali e eu vi o cara dançando no escuro, parece um blobfish aí. Me quebra demais. Só explicando o que aconteceu aqui.
A Carol tava aqui no quarto e quando ela saiu, ela apagou a luz. Ah, Ah, Aí por isso ficou Pequenos no. detalhes. pequenos detalhes. Tem esse pôster que dá uma limpada nessa imagem da parte insalubre toda. é menos Uhum. amarelado, igual você comentou. Ai, que engraçado ele. Calma aí que o fundo tá pronto. Aí, vai lá. Mas você Mas dá um ainda é a pouco mais mesma. dessa... Mas A associa cara com prisão dele, ainda. É. sim, associa com prisão. Mas faz sentido, porque metade da história é Sim. sobre a questão da prisão, né? Uhum. Mas a expressão de rosto dele é algo que deixa a situação muito incógnita, eu acho. Que é, tipo, ele não tá com uma expressão de medo, ele não tá com uma expressão de desafio, então daí fica meio aquele sensação de, Ele tipo, parece qual chateado, é a né? expressão dele, sabe? Ele Cansado. faltou uns detalhes pra ele estar com uma cara de, tipo, ele está num espaço além do que ele é capaz de lidar, sabe? Porque Uhum. basicamente é essa a ideia. Pelo menos na minha leitura. Ah, bom. Aproveitando aí que vocês puxaram sobre o ser um filme ali com, né, de não poder evitar assistir na hora do almoço, se vocês acharam um filme muito complicado, assim, com muitas cenas nojentas e tal, como esperava? Até que não, a gente já viu coisa Não, muito mais difícil aqui. é. Sabe, assim, eu vou puxar o assunto da coxinha. Porque, assim, eu tenho que. Puxa. Porque, assim, porque o cara, o Raimundo, lá, o protagonista, comendo a coxinha, me passou uma vibe daquele carinha comendo macarrão no Cervo Sagrado, sabe? Ah, tá ligado. Ok. Mas Porque ali ele tava com fome, né? Eu acho, né? não sei, eu acho que ele come a coxinha daquele jeito, assim, de qualquer jeito, entendeu? Mas Que- é esse que é. É esse que você achou ruim, a pessoa comendo coxinha? Não, também, ele também. Porque assim, Ah, Mas eu tá. já vi o dele lá, é um ele grupo de comendo pessoas que coxinha. gosta de comer assim pro recheio ficar pro final. E não como. Eu, particularmente, eu como coxinha como se fosse um sorvete. Assim, né? Invertido assim com o cone. Você começa pela bunda da coxinha? Sim. Eu começo pela parte redonda dela. E É. seguro ela pela parte ergonômica como deveria ser, Eu, como Deus criou. Ah lá, Eu, só o eu, Beck, é, só o Beck eu percebendo que ele come eu pela parte termino, menor primeiro. eu termino a minha participação aqui no Clube Bota já por hoje, entendeu? Foi bom esse tempo aqui com vocês. Tchau. Mas peraí, e você, Faero? Como que você come coxinha? Eu não lembro. Eu acho que eu nunca prestei atenção nisso. Que Eu dó, fiquei com que dó dó. dele Agora eu agora. fiquei com dó, Faz Faero, tempo que a eu não gente- dou uma coxinha. Você tem a responsabilidade essa semana de ir atrás de um lugar brasileiro que venda coxinhas e ver como você naturalmente pega ela. Então o problema Exatamente. é que daí eu vou tá prestando atenção, entendeu? Se eu for lá, eu vou estar pensando, deixa eu ver como que eu pego a coxinha. E vai. Sabe quando você tá fazendo o experimento com coisa quântica que a medida interfere no experimento? Vai acontecer exatamente isso. Vai dar um pequeno delay assim na hora, mas eu tenho fé que você vai olhar a coxinha, você vai pensar, nossa, vai quanto pegar tempo pelo que eu não lado vejo uma certo. coxinha. E você Sim. vai Seu superar lado isso. brasileiro vai sobressair, cara. Eu acho que eu como pela parte redonda. Tenho quase certeza. Aí, Beck indignadíssimo. Tá Mas, tudo errado, gente. Que isso? aí você começa pela parte que é só massa, depois vai ficar complicado pra você comer. Onde você vai colocar o molho? Assim, eu sou um forte proponente da ideia de que você deixa a parte mais gostosa pro final. Então, Exatamente. começar pela massa e terminar pelo recheio, eu vejo valor nisso. Certo. Não julgo. Mas todos aqui concordamos que não se deve tirar ou, né, separar a coxinha, certo? Não, Exatamente. isso é psicopatia. Isso Isso eu achei aí é agressivo Psicopatia, demais. exatamente. realmente. Blasfêmia. Exatamente. Me lembrou aquelas pessoas que pegam o cupcake, divide assim e diz que é um bolinho recheado.
Vocês já viram isso? Você Não. tem Nossa, um não. cupcake, aí você reparte o bolinho assim no meio. E aí vai ficar o topo do cupcake com o recheio aqui. Aí você pega a parte de baixo e bota em cima e vira um bolo recheado. Mas que coisa errada. Nossa, não é? Então por Parece que mais que não compra o bolo recheado toda vez? Tem que comprar um cupcake pra fazer um bolo recheado, gente. Não dá, gente. Nos Não dá. E desvirtuamos. além disso, a pessoa no filme come coxinha gelada. É, Porque ela pegou diretamente da geladeira. Não, É de verdade. tudo esse é o menos pior, né? Ali era uma situação em que ela tava comendo coxinha escondido, então é compreensível sim. coxinha gelada. Não, É essa um coxinha devia ser novo nível 300, cara, porque de. não dá, né? É o novo nível de porn food, né? Esse aí. Porque Pode se dizer. ela é. Indo depois pros personagens, né? Essa pessoa foi, eu acho que é o primeiro exemplo que eu vejo de uma pessoa que tem um fetiche muito grande por alimentos. Diferente. Realmente, Né? não tinha pensado desse modo, assim, mas é verdade. É. Bem, antes da gente ir pros personagens, vocês querem comentar alguma coisa sobre que nem o Beck comentou sobre a estrutura do filme, de ser feito em dois. Como é que é isso mesmo? Em dois tempos? Em dois tempos, né? É, Dois, Dois períodos narrativos. dois períodos narrativos, exatamente. Eu achei legal, porque ele. Você vê duas situações muito diferentes, né? Ele, no começo, ele chegando na cidade, se estabelecendo, aprendendo a trabalhar na cozinha e tudo mais. E aí depois a gente tem ele na prisão, né? Tudo bem. Então, o único mistério que já dá de cara com isso é por que ele tá na prisão, né? Em algum momento as coisas vão ter que convergir pra isso acontecer. Mas ao mesmo tempo, e é cedo que acontece essa mistura, não é tipo assim, 40 minutos depois que você descobre que ele tá na prisão, é desde o começo. E por bastante tempo do filme, eu não fiquei pensando só nisso. Acho que o filme trouxe outros elementos assim que não ficou tipo, agora ele vai ser preso. Não sei o que ser preso. Não, tinha muita coisa pra acontecer até isso virar uma dúvida maior, assim, pra mim. Sim. E também o paralelo também entre os dois, tipo, entre ele chegando. É no Rio? Eu não lembro. É no Rio de Janeiro ou é em São Paulo? É Curitiba. Curitiba? Curitiba. Então, mas geografia aqui mandou parabéns. Mas, assim, É nóis, Beck, né? ele chegando na cidade, ele chegando na cadeia, assim, né, tem um paralelo dos dois ali, tipo, os dois chegando, ele se enturmando, ele se arrumando os empregos lá, tem todos assim. Então, de certa forma, para cada vez que aconteceu alguma coisa importante em uma linha tipo, em uma linha do tempo ali, acontecia alguma coisa equivalente na outra também. Não é o Quem Quer Ser o Milionário que tem uma estrutura parecida disso? Mas o Quem Quer Ser Milionário muito justifica o que tá acontecendo. Tipo, ele faz uma. Ele tem uma pergunta no jogo, aí mostra como é que ele ficou sabendo a resposta. Então é sempre assim: causa e efeito, causa e efeito. Nesse aqui, tem um espelhamento, igual o Beck falou, realmente, né? De coisas semelhantes estão, tipo, um ciclo acontecendo, mas ainda não justifica uma coisa e a outra. Tipo, Eu senti Acho que que, eu Pode senti falar, que as Fran. duas timelines não conversam muito uma com a outra, assim. Acho que até no começo, Concordo. sim. Tanto que, tipo, começa com ele chegando no restaurante lá no barzinho. E aí corta pra ele chegando na cadeia. E aí mas até ainda é termina. paralelo, né? Então, termina com ele chegando, ele na cadeia dormindo no cantinho. E aí corta pra ele dormindo no cantinho também lá no bar, no quartinho. Então, tipo, tem esse paralelo. E aí depois meio que eu acho que isso se perde, assim. Acaba que não conversa muito uma coisa com a outra, pelo menos o meu sentimento.
Eu até que achei ok, assim, porque me deu a sensação, principalmente, por exemplo, aquela parte que ele fala da angostura, angostura, né? Que aí, tipo, mostra depois aonde que ele aprendeu sobre isso, e aí o lance do alecrim também. Então eu tive a sensação de que teve ainda um pouco de conversa aí. É por isso que me lembrou um pouco, talvez não exatamente igual ao Quem Quer Ser Milionário, mas tudo que aconteceu dentro da prisão, de certo modo, foi meio que experiências que ele teve e a gente acompanha dentro desse ponto, né? Mas o Matheus, você tinha comentado que você concorda com o Faero nesse ponto. Você quer trazer mais alguma coisa em relação do porquê que você acha que não conversa tanto? Eu sinto que, tipo, especialmente que ele se trata como uma fábula. Ele cita muito isso na tagline do pôster. E eu sinto que, idealmente, pra ser uma... Tipo, idealmente, deveria ter sido construído de forma que o fim e o começo, tipo, o fim da história dele antes da prisão e o fim da história dele da prisão sejam, tipo, o que ele fez aqui e o que ele fez aqui foram, tipo, ele resolveu um aprendizado aqui que ele não tinha aqui. E a sensação que eu tive foi mais ou menos essa mesma do Fire, que é, tipo, são duas histórias separadas da mesma pessoa. Ele aprendeu muita coisa que ele aplicou na prisão, ele aprendeu fora. Mas, tipo... Ah, posso dar spoilers? Ou quer guardar os spoilers? Pode. Mas, tipo, o fato dele matar o chefe da cela não tem relação com o fato de ele matar o... Entendo. Eu esqueci o nome dela e o cara do restaurante lá. Então, tipo, eu sinto que A falta Giovanna. falta essa Iria. ponte... Iria. Iria. Falta essa ponte entre os dois blocos pra justificar a existência desses dois blocos como dois blocos juntos. Porque, tipo, no primeiro bloco não é uma relação em que... não é uma relação de ele buscando poder. E no segundo bloco ele mata o cara como uma ferramenta de busca de poder. E daí não existe essa conversa entre as duas peças, sabe? Eu consigo ver em cima da coragem dele, porque o processo dele é muito parecido em todos. É beber, ficar meio passional e acabar fazendo um negócio muito extremo. Isso desde da cena que ela leva ele pra casa de trabalho dela. Então, eu ia comentar concordando com o Matheus que, tipo assim, o que eu esperava era que, por exemplo, acontecesse uma coisa numa das histórias que fosse meio plot twist, assim, meio chocante, mas que daí a gente falasse assim, ah não, mas é verdade. Na outra história teve tal coisa que explica por que ele tomou essa atitude aqui. Mas, que nem o Matheus falou, acaba que no final eles não conversam muito bem. Tipo, ele mata o chefe lá na cadeia como uma forma de busca de poder. E ele mata o chefe do restaurante como uma vingança, assim, não é uma busca de poder. Então as duas coisas não conversam, tipo, não é tipo assim, ah, não, realmente, na outra história a gente viu que ele é uma pessoa que tá, tipo, tramando o tempo inteiro. Não, isso só se aplica numa história, não aplica na outra. Então, tipo, ficou meio descolado pra mim, assim. Talvez se Mas o cara da prisão fosse um negócio passional, fizesse mais sentido também, né? Exato. Se tivesse uma... Desculpa, pode falar, Beck, depois eu... Mas vocês não veem isso quando, tipo, quando ele mata essas pessoas? É quando tem uma mudança na personalidade dele? Não muito. Eu vou ter que concordar com os dois, porque tem o processo, a parte da bebida, que eu comentei assim, né? Dele ficar mais propenso a fazer coisas extremas e tal. Nas duas histórias tem isso. Mas Na segunda tem? Hã? Na segunda tem? Tem, ele tá virando vinho que ninguém quis, que tinha cheiro de cachorro. Ah. Ele vira umas 2 garrafas, eu acho. Aí eu me perdi onde eu ia chegar com isso. Desculpa. Eu me perdi mesmo. Então, mas só voltando... Resposta passional. Mas de certo modo, só puxar agora aqui um ponto. Eu tenho a sensação de que, na verdade,
tipo assim, pra mim, ele... Porque ele não necessariamente mata qualquer pessoa. Tipo assim, ele matou o cara da beliche de cima, digamos assim, né? Mas nessa. Que é o Ah, Babu. lembrei. Nessa parte aí, ó, ele não tá falando. Tipo, chegou na hora e ele viu alguma coisa extrema e ele bebeu e agiu. Ele vem falando, narrando isso já faz um tempinho, assim, a beliche de baixo, a beliche do meio. Aí você vê já uma construção de querer estar mais pra cima, sabe? A segunda é premeditada, né? A segunda é premeditada. Mas o que eu acho, assim, é que ele... A partir do momento que é meio esquisito falar isso, mas, tipo assim, ele matou as pessoas que, teoricamente, incomodaram muito ele, vamos colocar assim, tipo, fizeram um mal muito grande pra ele, na visão dele. Então, mas não, porque o chefe da cela lá, inclusive, foi o cara que falou, não, agora você cozinha pra gente. Tipo, ele deu essa oportunidade pro cara, entendeu? Ele não ia perder a posição dele depois Então, o que do efeito eu, culinário lá. o que eu falo quando ele muda, eu acho que quando ele mata os dois lá no, os dois lá no, Giovanni o Giovanni iria, e a namorada dele, ele, iria. ele vira uma outra pessoa. Ele fica um cara mais frio, assim, tipo, quando ele chega lá na cidade, Na ele é mais, prisão? não, na cidade, assim, ele era mais inocente, mais no sul, mais meio que, tipo, assustado com as coisas, assim, mas ele já tinha meio que uma malandragem, assim, tentou comer de graça lá no bar, tudo. E aí ele mata ela, vai pra cadeia, ele já tem uma outra vivência lá, ele já não é tão amedrontado com as coisas, assim. Tipo, ele só Eu, não sabe, ele só não sabe como é que o sistema funciona lá na cadeia. Mas ele já não, ele já é mais ligeiro pra pegar o funcionamento das coisas, entendeu? Assim, de certo modo é realista, porque as pessoas vão evoluindo pra qualquer lado, inclusive assim, nível de eu antes não ligava e depois que foi pra cadeia ele começou a perceber essa questão. Isso é possível também. Só não sei se fica tão redondinho pra um filme. eu acho que Eu, o ponto do Beck faz sentido. Desculpa, é que eu tô tentando responder rápido porque eu acho que eu tenho um delayzinho e às vezes eu passo do ponto, então eu tô tentando ir mais cedo do que eu acabo cortando às vezes. À vontade. Mas. Não, só comentando, eu acho que o ponto do Beck faz sentido. Que eu acho que faz sentido o que aconteceu ali explicar uma mudança dele, assim. Mas eu acho que isso não resolve a questão das coisas não ter essa conversa, assim, ainda, eu acho. Acho que faz. Tipo, É. faz sentido, mas ainda continua sendo duas histórias que meio que não se conversam muito. Não sei. Eu sinto mas que eu, deveria, para ser uma estrutura mais interessante, deveria ter uma rima muito melhor. De que na primeira história ele tá cativando as pessoas por causa da alimentação. Existe uma figura que faz com que tudo isso se desenrole positivamente, que é uma figura de poder. E uma terceira figura que causa essa desestabilização. Na segunda, a gente tem a alimentação como essa ferramenta e a figura de poder, e a gente não tem essa terceira figura que causa destabilização. E a gente não tem essa figura de poder tomando essa estrutura que causa desestabilização, que faz com que ele tome essa atitude drástica. Então falta alguma coisa que, tipo, ameace ele ter esse espaço da culinária na segunda história, pra que essa história tenha essa rima com a primeira história, entendeu? Podia Mas ter Total, aí, sido no total, caso, total. etc. mas aí exatamente, esse é o ponto que eu ia colocar, mas aí não seria o papel do etc nesse ponto, porque até aquele momento o Babu, o Bugiu. Mas Bugiu. pode chamar de babu que é mais engraçado. O Bugiu, teoricamente, era o Bambambam, né? Que ele fala desde do início do filme ali da prisão. E aí vai chegar o etc, que é o Bambambam do Bambambam.
Mas Então, será mas que... nada estabelece que a culinária vai afetar essa relação, entendeu? Tipo, não existe um É, ponto não, em que fale, não tem um não, ele risco. agora... Exato, Não não tem tem um um risco. risco. Inclusive, conforme o jantar ali se desenrola, o etc acaba gostando, todo mundo tá amigo e tá, tipo, tá tudo bem, assim, não tem um risco. Não, eu concordo, acho que o Matheus falou e disse que se tivesse um elemento ali que causasse um risco, ia espelhar o que acontece na outra história, e aí a gente podia ver como que ele lidaria, tipo, de novo, tipo, numa situação similar, como que ele ia agir, e aí ele podia agir diferente, porque teve esse aprendizado da primeira vez, e aí, tipo, faria sentido, assim. Eu acho que realmente fecharia mais, assim, ficaria mais redondinho. Ah, Então, quando é que vocês dizem risco, pode falar bem. então, é que, tipo assim, eu vejo ele que na segunda história, ele é o risco. Assim, tipo, baixando meio o Breaking Bad, assim, tipo, Breaking Bad, I am the ele danger. não, tipo assim, ele não tem uma figura desestabilizadora na cadeia, porque na verdade ele é essa figura desestabilizadora, entendeu? Eu vejo mais ou menos assim. Quando ele tá na parte que ele tá solto lá, tem os chefes dele lá, tipo, o primeiro que tá querendo só explorar ele, tudo assim. O outro também que, tipo, usa ele como uma forma de se autoafirmar e acaba pegando, tipo, a mulher que ele é apaixonado, assim, entendeu? Essas pra mim são as partes que desestabilizam e, tipo, pode ser essa figura desestabilizadora quando ele tá solto. Aí já na segunda parte, acho que já é ele o vilão da história, assim. É, eu entendo, mas é que eu não consigo concordar porque ele não se estabelece como alguém que tá tentando tomar o controle na segunda, sabe? Se ele tivesse de fato tentando tomar o controle na segunda, eu ia falar, não, agora faz todo sentido, porque tipo, na primeira parte ele tá sendo posto pra baixo por essas figuras de poder de cima, e na segunda parte ele tá tentando subverter a história. Mas não acontece. Aí eu... Nesse ponto eu concordo com você, Matheus, porque tanto que, por exemplo, eu tinha que. Vocês riram um pouco da minha visão inicial do filme, né? Que eu imaginava sobre. E até, tipo assim, os últimos momentos, assim, eu não imaginei que ele ia envenenar o feijão e entregar pro cara pra matar o cara, assim, pra pegar a beliche de cima. Então, eu acho que eu tendo essa visão colabora um pouco com o que o Matheus está falando, de que o filme não deixa claro que ele tá querendo ter essa escalada. Tem Então, por, sei lá, algumas frases, assim, poucas frases que ele solta que levam a crer isso, mas pelo menos digamos assim, de uma visão de alguém que não estava esperando o filme sem uma visão pré-concebida do filme, de que ele é um assassino e tal, que não me passou realmente a sensação, assim. Mas aí B e depois Faero. não, ao contrário. Então Faero e B, então. Vai lá. Uma outra solução que eu acho que resolveria isso era se na história dele na cidade ele tivesse tava dando meu ódio. Ele tivesse matado ou tipo feito alguma coisa tipo pra meio que tomar o restaurante do cara, assim, alguma coisa desse tipo. Porque daí, tipo, tivesse matado o chefe pra de alguma forma pegar o restaurante pra ele ou alguma coisa assim. Porque daí ia, tipo, isso ia ecoar na outra história quando ele, tipo, quando chega esse momento você falou, não esperava que ele ia fazer o feijão, envenenar o feijão. Mas daí, quando ele envenenasse, mas daí você fala assim, não, mas espera aí. Na outra história já mostrou que ele é um cara que ele tá sempre tentando buscar poder. Então faz sentido. E aí, tipo, entendeu? Ia fechar uma coisa com a outra. Ou se Era na meio primeira que isso que eu história, sinto que falta, assim. se na primeira história ele tivesse sido, o cara tivesse, tipo, prometido que ele ia subir de cargo, ia virar o chefe do restaurante, porque o chefe do restaurante não era ele, era outro cara. E daí a consequência do ato
da traição. Traição não é nem traição, porque ela era uma prostituta, ela estava a trabalho. Ah, Mas a consequência do ato que ele vê como traição. sim. É traição sim. É traição sim, porque ela beijou ele na boca. É traição sim. Justo, Não era justo, trabalho. Justo, Era com Então, ele que era se- trabalho. justo. Enfim, se a consequência do. Tipo, se ele tivesse exatamente. Tem a possibilidade de continuar crescendo pra, tipo, virar o chefe do restaurante. Versus o fato de que ele mata todo mundo e isso faz com que ele decline. Daí na outra, o fato de que, tipo, ele tem a mesma escolha, que é, tipo, virar o chefe da cela. Só que pra isso ele vai ter que causar o assassinato. É essa pequena diferença pra fazer o E ou virar. Ou virar E. Faz Assim, sentido. deixa eu ver falar. Na verdade, eu queria fazer um conjunto da obra, assim. É porque é muito estranho isso, mas eu concordo com todos vocês. Porque, assim. E tá tudo bem. Que eu concordo que poderia sobre ter isso. sido mais espelhada a primeira história com a segunda e que isso é mais agradável da maioria das vezes. E várias vezes já comentei isso aqui, que às vezes eu sinto falta disso. E normalmente eu defendo essa ideia. E eu entendo plenamente o que vocês estão falando, e de certo modo eu concordaria. Mas funcionou pra mim muito bem o jeito que foi fechado. Talvez um pouco por conta do que o Beck falou, de ser um negócio possível se você seguir a história cronologicamente, sabe? Dele ter te mudado e evoluído dessa forma. E porque. Aí. Ponto a ponto, ó. Agora do Fael. Como eu tinha a visão de que ia ser um negócio puxado pra uma coisa mais obscura, eu não tive essa surpresa. Todos os elementos que ele falou, assim, foram aparecendo. Eu fiquei esperando ele falar do queijo, fiquei esperando ele falar de cada uma das coisas, assim, que ele ia mostrando. Até a parte lá do filé mignon do corpo. E, tipo assim, então não foi algo pra mim que não faria sentido. Não porque não fosse o espelho da primeira história, mas porque vários pontos é igual aquela que eu sempre esqueço da regra da arma quando é mostrada, que tem que aparecer. Aí Arma de eu me Chekhov. apeguei muito. Isso. Aí eu me apeguei muito nessas diquinhas pra chegar no final, e não só no espelhamento. Então, de certo modo, eu concordo com todos. E eu queria só apontar, assim, na verdade, apontar não, mas questionar mais o Matheus e o Faero também. Vocês não acham que, tipo, o fato de acompanhar as duas histórias e... Peraí, deixa eu reformular. Eu não acho que na parte da história, quando ele tá livre, ele ter ele ser uma figura mais passiva, assim, não influencia na forma que vocês veem acompanhar a história quando ele tá na cadeia? Porque, assim, eu posso dizer, a parte em que ele começa a falar do... Quando ele apanha lá, que, tipo, ele tem a discussão, ele tenta jogar a culpa no laranja lá, o cara não sobe o tom pra cima dele, todo mundo começa a subir. E quando ele tá falando dos lugares onde dormir e tudo ali, pra mim já pareceu uma coisa assim, tipo, o cara tá querendo mais. Mas, assim, da mesma forma, você acompanhar ele na parte mais, quando ele mais inocente, mais passivo das coisas ali, não atrapalha na interpretação das histórias? Não sei se vocês me entenderam a minha pergunta. Eu fiquei levemente confuso. Vamos. Eu acho que eu entendi aqui. Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Seria o fato da primeira história, ele. Como ela ser contada e como mostra o personagem, influencia você na segunda história não acreditar que ele é capaz de cometer coisas. Isso. Mas vocês Aham. acharam que ele não era capaz na primeira história? Porque ele porque, esconde assim, uma mulher lá no fundo, ele tenta passar o golpe na coxinha, ele só sai do emprego assim, que, né? É que eu acho que se a Mas o história maluco fosse tava contada, explorando Não, ele. tava ele mesmo, eu saiu do concordo emprego, completamente. ok. Mas
quer dizer, eu acho que se a gente acompanhar essa história cronologicamente, acho que a gente teria essa escalada, assim. Mas como a gente acompanha as duas ao mesmo tempo, às vezes você não. O que você acha que ele não faria, tipo, você acha que ele não faria algo porque na primeira história ele não. Ele realmente não faria aquilo. Mas na segunda história já é um outro personagem, assim. Não dá pra saber se ele não faria ou só se ele não tem recurso pra fazer. Porque ele tá muito baixo. O que me faz falta é a intencionalidade na segunda história. A segunda história não deixa claro que é essa a intenção dele, entendeu? A segunda história começa com ele tentando sobreviver e termina com ele tentando tomar o poder e ele não... Tipo, pra mim, o ideal seria exatamente o inverso, que a primeira história fosse inteira sobre ele tentando sobreviver e isso ocasionando ele ir parar na prisão, e a segunda história ser ele, tipo, vendo que não, ali ele precisa usar o que ele aprendeu na primeira pra sair daquela posição do baixo e subir, entendeu? Deu a impressão que ele É. aprendeu isso lá, né? Que ele aprendeu no meio da história ali, vendo os outros decaindo. Por sinal, eu achei que ia ser alguma coisa mais ou menos nessa vibe que o Matheus tava comentando, que a Bia comentou, de, tipo, que ia acontecer alguma coisa, tipo assim, eu chutava que, sei lá, tipo, ele ia ser acusado de roubo por causa que ele roubou o vinho ou alguma coisa desse tipo, e aí ele ia parar na cadeia por causa disso. Tipo, eu tive meio que essa sensação porque o início a primeira cena dele, quando ele aparece na cadeia, e ele comentando assim, eu não posso falar que meu nome é Raimundo Nonato aqui na cadeia, eu vou precisar falar que é tipo Raimundo Faca, Canivete. Raimundo não sei o que, aí a gente cai no Raimundo Canivete, assim. Pra Aí virar alecrim. Pra virar alecrim. Mas, pô, Eu acho que foi perdida uma oportunidade muito boa aí que ele podia ter matado os caras com canivete. E aí ia justificar a ideia dele lá quando ele chega na cadeia. Mas não, ele só pega uma faca mesmo assim, vai. Também a coisa de ter sido considerado o filé mignon do corpo. Isso poderia ter sido, tipo, exatamente ter deixado mais especificado de, tipo, sei lá, ele não ter comido antes nenhum filé mignon durante o processo. Pequenas coisas que daria pra construir um roteiro mais amarrado. Então não é um detalhe específico, sabe? Esse é um ponto que eu queria já iria aproveitar que você justamente falou nisso, que eu já queria trazer. O que vocês acham do roteiro? Vocês acham que é um roteiro Eu pensei que você ia falar do filé mignon mesmo. E esse era uma certeza que eu tinha, era essa. E concluiu. E nem passava pela minha cabeça isso aí, você vira esse negócio Foi a do filé primeira mignon? coisa que eu falei, o Fábio falou assim, o quê? O que é? Que ele ia cortar o filé mignon da moça. Ah, tá. Do que o Rafael tava Filé falando. mignon é bunda, aliás. É a Então. bunda da mulher. Aham. Eu imagino quem vê aqui tem que ter assistido o filme, porque senão nada faz sentido do que a gente fala. Mas isso é ainda padrão, mais que a gente já tá falando do final do filme, né? Então, Já começa. Sei. Ah, nossa, é verdade. Eu também, agora que eu entendi o negócio do filé mignon. Ué. Tipo, eu entendi que ele cortou o filé mignon dela, mas agora que eu associei com a questão lá que ele fala assim, não, é porque é tipo bunda de mulher, não sei o quê. Sim, isso. Agora que eu Exato. associei isso. Mas é que eu esqueci o que eu ia falar. É isso aí, próximo. Sobre o roteiro, Sobre o minha, roteiro. minha posição sobre o roteiro é que, tipo, eu acho que, mais uma vez, vou falar que eu sinto que filmes brasileiros daquele período tinham muito a dar e poucos recursos pra fazer. Isso era o padrão ano 2000, isso aconteceu em muitos filmes. A gente teve uma melhora significativa. Dois coelhos que a gente assistiu, tem um negócio semelhante, Animal né? Cordial, acho que também é da mesma época. também. Não, Animal Cordial acho que é mais novo. Aliás, o Animal Cordial é muito mais, Gore. digamos, gore e esquisito do que esse filme em si, né? O Animal Cordial é de 2017, Nossa, bem Estômago É de 2007. é de 2007, então tem... Porque 2007. um questionamento que eu fiquei, por que o filme de 2007 tá sendo a continuação agora de 2024?
Porque Cara, a gente entrou no período do cinema nacional em que a gente tá reaproveitando coisas do passado. Olha aí, a gente tá Haja chegando em Hollywood. nostalgia? É. Não daqui a pouco. nostalgia, franquias que vão ser construídas em histórias de sucesso do passado. Fiquem espertos, daqui a pouco vai sair Se Eu Fosse Você 3. Provavelmente. Tropa de Elite 3. Tropa de Elite 3 é um grande risco de acontecer. Só É um depende grande risco de darem acontecer, dinheiro exato. suficiente pro cara. Não, mas acho que o Padilha já falou que não tem interesse. Wolverine já falou isso também. Ele não. É. Until you're Ou 90. então ele volta e faz aqui igual os irmãos Wachowski, entendeu? Não, a gente vai fazer com ou sem você. Tá bom, então eu volto. Aí faz uma merda de filme. De propósito. É uma boa possibilidade. Exatamente. Acharia engraçado. Mas voltando aí, eu não sei se assim, tipo, é falta de recurso ou é o cinema nacional procurando a identidade dele de fazer filme. Porque assim, Por quando que você não os pensa, dois? é, por exemplo, eu não achei o roteiro do Sumacu ruim. Assim, e isso assim, quando eu assisti o filme, eu era muito novo também, tipo, na época eu tava começando a trabalhar e ela tava com meus 20 e poucos anos, assim. E tinha sido um filme que eu assisti, só tinha achado engraçado que tinha cortado a bunda da mulher com o filé mignon. Isso você achou engraçado? É, Não, 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 não. Back do passado, é o back do é, passado. daquele passado. O... Aí, tipo assim, mas agora como você puxou como você puxou Dois Coelhos também, que é um filme nacional, e tem uma estética muito única, eu acho que o Estômago também tem, tipo, eu realmente não consigo lembrar outro filme que tem uma estrutura narrativa igual ele tem. Você acompanha duas histórias do mesmo personagem ao mesmo tempo e que de certa forma eles vão se espelhando assim. Então, eu acho um roteiro funcional. Tem seus defeitos, mas acho que também não são defeitos grandes o suficiente para invalidar ele como por completo, assim. Eu acho que. Acho que eu gostei, sim. Eu acho que o roteiro é bom. Acho que. Não, acho que é bom. Não acho ruim, não. Só que, tipo, eu só meio que. Acho que eu esperava um pouco mais, assim, só. Tipo, só fiquei meio que sentindo Você falta, conseguiu assim, ver a tipo. cerejinha do bolo ali, né? Sei lá, na minha cabeça, assim, dava pra ser um negócio mais legal, assim. Mas não é ruim. Tipo, acho que o roteiro é bom, sim. Assim, eu achei, de certo modo, não vou dizer previsível, mas eu consegui acompanhar e era sempre satisfatório algumas coisas que aconteciam porque eu via caminhando para o que ia acontecer, sabe? Principalmente essa parte de mostrar um objeto e ele reaparecer, fazer uma fala e ele voltar nesse sentido. E aí, isso pensando no esqueleto mesmo, né? Na base da história. E do jeito que é contado, no storytelling da história, eu gostei porque eu achei engraçado. Eu achei os diálogos engraçados, as interpretações do pessoal engraçado, então ele me conseguiu, é um filme que conseguiu me prender bem, assim, enquanto as coisas aconteciam, mesmo eu tendo uma noção de pra que lado que ia. Eu achei engraçado as cenas que o chefe dele lá do restaurante tá, tipo, começava a falar um monte de coisa bonita e não sei o que, falar um monte de coisa, e aí ele, tipo, ele respondia um negócio que ele não entendeu nada, assim, aí o cara ficava, tipo... Vocês já viram o meme que é o gatinho que faz assim, hã? Aliás, Essa eu achei personagens engraçado. também, são vários personagens babaquinhas e tudo mais. Mas que eu gostei deles como personagens. Achei eles. Algumas coisas meio clichêsão. Também gostei. Não vou dizer clichêsão porque não é tanto, mas tem um estereótipo ali. Tem umas personas pré-definidas. Ah, o chefe do lugar, o chefe mor que tá chegando. O cara, a moça. Tipo, também é quase um Tolkien ali. Como fala? Totem? Não sei. Mas é tipo a moça que vai assim, dar problema, tá ligado? Uhum. Eu achei um pouquinho, tipo, acho que dá pra chamar aquilo de compulsão dela por comida, assim, um pouco exagerado pro filme. É o Tipo fetiche assim, que o Fael comentou, né? tipo assim, É. eu achei meio exagerado, mas eu achei que funciona pro filme.
O cara tá Eu lá. não Eu julgo achei não, muito porque divertida. eu sou um pouco desse jeito também, hein? Quando tá gostosa a comida, eu tô com fome, fico. Sou um pouco assim também. Não, mas aí, Ok. mas aí, Pelo esse- menos você vai até aí, né? Mas você deixou Macarrão com claro que molho até aí em que cima vai. do lençol. Até hoje foi até isso. Tá o que eu, bom, tá bom. o que eu falo, você não vai estar lá no ato comendo, comendo, não, Macarrão com né? molho. Né? Macarrão Ah, com Mas, molho. mas isso é a parte divertida, que é tipo, é ela se vender por tão pouco, sabe? É, assim, Que é tipo, a comida dele é tão fantástica, velho. Ainda assim ela tá literalmente se prostituindo pela comida, então. Eu achei aí... engraçadinho o Não, então, fato. tipo, eu achei engraçado também, mas É o engraçado. personagem foi São muito... personagens engraçados fazendo coisas muito erradas, né? Não tem ninguém ali muito correto, não. Mas deixa tão Fato. estereotipado o negócio, tão caricato, que fica engraçado. As coisas que o seu Giovanni fala, as coisas que o outro tá fazendo com ele quando ele chega, que eu esqueci o nome do cara do primeiro bar lá, lanchonete. É o. Eu acho que não. Nenhum momento a coisa fica muito pesada, assim. Não sei, ele consegue deixar um pouco mais no. Zumiro. Mais na leveza mesmo, não sei. Seu Zumiro. Cara que não sabe fritar coxinha. Pelo amor, cara. Sabe? O cara não sabe ver o ponto da coxinha, gente. Triste. Tem gente que realmente não pode cozinhar. Eu gostei do Ah, mas sequestrador assim, que dorme com o olho aberto. Tem vários personagens Ó, bons ali. esse personagem aí é doido. Que é a primeira vez que ele. Depois que eu entendi que ele dorme com o olho aberto, mas a primeira vez eu achei que ele tava, sei lá, querendo matar o cara, tá ligado? Ele simplesmente só dorme com o olho aberto mesmo. Tipo a Xuxa. né, o sequestro, né, que fala o nome dele. Cara, De fato, os personagens são bem caricatos, assim, né? Tanto que teve um certo momento do filme que eu me lembrou um pouco o anime, assim. Eu tava pensando um pouco, tipo, pô, isso tem um pouco de dinâmica de anime, assim, porque tem, tipo, o cara ali que tem tal característica, o cara que tem tal característica, e, tipo, tem essas dinâmicas. E aí tem, tipo, o cara que fica meio que fazendo meio que uns discursos falando assim, não, porque é assim que funciona e não sei o quê, e, tipo. Até Eu fiquei, tipo posicionamento, assim, né? Tipo, o chefe pra falar que o cara de baixo vai trocar a beliche, ele tá a 1 metro de distância, mas ele tem que falar pro braço direito dele, pro braço direito falar. Como se o cara não tivesse Uhum. ouvindo, tá ligado? A posição que eles ficam pra comer, se bem que ali é prático, né? Porque os caras só vai deixando de um lado da mesa. Uhum. e... Gente, alguém já comeu provolone? Sim, Provolone não, gorgonzola lá do... Gonzala. sim. É bom bom? mesmo hoje você falar no... Eu não gosto Sim. muito. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Eu acho muito forte. Ele toma conta do prato. Fica só coxa e gorgonzola, assim. Não é muito minha vibe, não. Mas nunca misturei com goiabada. Giuseppe, o quê? A Anitta e Garibaldi. Garibaldi, É, Garibaldi, não sei o quê. Anitta e Garibaldi. Anitta e Garibaldi. Aí, mas... Não sei. Mas assim, Antes da gourmetização dos alimentos, né? Naquela época não era ainda a gourmetização dos alimentos. Hoje em dia. Mas a gourmetização dos alimentos é bem isso mesmo, né? Tipo, pega a mesma coisa, mas troca o ingrediente pra um negócio mais chique e cobra 5 vezes o preço, assim. É bem isso. Exatamente. E comer uma porção menor ainda. É. Não, Eu e achei. agora eu vou contar um negócio pra vocês, que esse é um filme sobre que tem a ver com comida e que não tem que não aparece comida bonita. Ah, não. Até Não? parece algumas comidas bonitas, sim. Não, Tipo, lá no final, aquelas coisas que eles estão comendo na cadeia lá, tem uns pratos bonitos. Até Eu o achei. carpaccio que ele rejeitou lá, eu comeria tranquilamente. É. não, com certeza. Até aquela farinha com formiga, assim, eu acho que eu amassava. Mas, Aliás, cena que também. mas,
Mas assim, tipo, não tem aquele foco em apresentar um prato bonito, sabe? Quando você vê. Quando É. você for ver o. Eu assisti agora, tipo, o The Bear. Quando dá, sei lá, do restaurante. Ah, sim, sim, Ah, sim. Tem, tem toda aquela loucura, tudo ali, mas eles apresentam os pratos bonitos. você quer dizer assim, tipo, a forma de filmar é aquele estilo meio sexy, sabe? Tipo assim, É, não tem. Não Porque o prato tem, não até é, que tava bonito, só que eles filmam de longe, eles filmam não sei lá o quê, não tá sensualizando o prato. esse filme de comando funcional, assim, tipo, fez um prato aqui. A única Mas não pessoa é. que tava sensualizando o prato era a Iria. Até ela também, Literalmente. assim, apesar de ser explícito, também não eram ângulos que ficavam assim, sabe? O prato não era tratado de uma forma fetichizada, ele era só Isso. um prato. Sim. Eu acho que o mais é as cenas dele preparando a comida era mais do que o prato em si, sabe? Verdade? Aquela Como unha é que é? suja, gente, meu Deus. É, a unha suja no começo mas tem o seu valor ali, porque mostra depois a unha limpa, né? Então, É. inclusive na cadeia. Então tem seu valor ali de mostrar que ele tá cuidando da higiene depois, à medida que vai evoluindo ali com o Nossa, tipo, cozinheiro. você falou da engenho, eu tô lembrando da primeira cena lá quando ele tá fazendo pastel. Tem a mosquinha dando em cima do pastel pra Sim, antes de sim. fritar. Duas moscas, então, olha aí. A primeira que tava na coxinha e agora a segunda aí E tem uma, nesse, e no tem uma no pastel. arroz. Que ele Ah, tá tem uma fazendo no na arroz cadeia. também? Ah, então são três Dá uma focada mosquinhas. bem na mosca, no arroz. Perguntar pra vocês em questão da trilha sonora, aproveitando já juntando essa parte aí, que uma coisa que eu queria trazer que eu achei bem interessante, eu achei o começo, depois essa trilha sonora ela não volta tanto, mas eu achei o começo especificamente um negócio muito faroeste. Me lembrou um pouco tom meio de faroeste, assim, principalmente quando ele tá chegando na cadeia. Eu vou ser sincera e dizer que eu não lembro de nada da trilha sonora. Nem Eu pra achei, cima, Eu nem Talvez, pra baixo. gosto, a única coisa eu que eu lembro da gosto trilha das sonora é pontuações dela. que, tipo, tem uma quando ele tá comendo, experimentando uma comida gostosa, assim. Sim. Verdade, quando vai dar certo, né? É. Quando ele Quando está ele tá seduzindo a cozinhando. galera. Com a comida. Sim. sim, sim. Que é justamente nessas cenas, por exemplo. Mostra ali um belo movimento de faca, aliás, para fazer o corte ali da, Corte da, da da, da cebola. Tentei cebola e fazer, tal. tentei fazer igual, não consegui. Ah, mas Cortou você o viu que ele dedo. evolui? No começo ele não Esse, consegue cortar direito e depois é um processo. esse corte eu tenho, viu, Vec? Esse É, eu já treinei bastante. Esse corte eu tenho. esse eu vou treinar Cortar fazer em esse corte. quadradinho, assim. Você pega o jeito, você pega o jeito mesmo. É bom, bom. Perfeito. E O Zero. Eu tava dando A uma olhada trilha aqui em sonora é questão. muito boa, essa é só pra complementar. Tipo, eu acho a Sim, trilha sonora, ela pontua muito bem a história nos pontos em que ela precisa. É isso, só pra deixar marcado. sim, sim. Eu gostei também da trilha sonora. É bem, bem interessante. Tava tentando achar aqui, o filme teve um orçamento de 2 milhões, achei. Eu não sei quanto que são os orçamentos de filmes brasileiros. Tentar depois fazer uma comparação, pegar Dois Coelhos pra ver. Dois Coelhos tem cara de que deveria ter mais, né? Por causa do. Ou não? Dos atores, Eu acho talvez. que não. Tem uma Você acha animação. que não? Dois Coelhos. Aí, ó, Dois 3,5 Coelhos foram milhões. 3,5 milhões, olha aí. tá O... valendo. Tem mais locações. Tem É, mais locações, tem E mais cenas de atores. ação. Justo. tem mais cenas de ação, né? O Estômago eu só não consegui achar quanto que ele arrecadou, mais ou menos. Pra ver se ele se pagou e tal. Então, eu acho que assim, esses filmes eles estão começando a fazer sucesso agora, assim, Ah, você acha que esse- virou tipo, cult? É uma revisitação do cinema nacional, é, né? é, Hum,
Porque eu vi muito disso, pessoal falando do. Até aquele Bingo também. Ele começou. Ele não fez muito dinheiro no cinema, mas aí depois foi pra Netflix e o stream lá e começou a ver. Bastante gente começou a ver. Eu acho que o Estômago tá nessa ainda, até por conta disso fizeram. Foram buscar fazer O o 2. 2. Acho que é Entendi. muito nessa leva, assim. Entendi. Inclusive, eu queria ver os orçamentos dos novos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma do Estômago 2? Vamos ver. Será que já tem? Que difícil ainda ter, né? Eu lembro que uma vez eu vi alguém, algum crítico, alguma coisa, mostrando um site que conseguia ver certinho receita. Aí receita Será bom. por a doméstica, internacional, era muito bom. Um dia ainda recupera isso aí pra ver. Alguma cena memorável que vocês queiram comentar, que chamou bastante atenção, que foi impactante pra vocês, que vocês riram, que vocês ficaram 7 tristes? milhões. 7 milhões? O 2 custou Coisinha a 7 mais milhões. aí, né? Tem várias cenas que eu Nossa. achei engraçado, alguma coisa assim, mas eu não consigo pontuar uma que tem um destaque acima da média do próprio filme. Eu gosto das cenas que ele tá. O cara do restaurante tá tentando ensinar alguma coisa pra ele e tá totalmente prestando atenção nos detalhes nada a ver. Da própria parte da picanha lá que ele tá falando. Não, é como se fosse ali e tal. Ah, então a picanha na bunda. Aí ele. Que? Não, é. Aí ele quebra muito. Ou do vinho que ele fala aí se vai sair o gás. Antes vai sair o gás. É, realmente, Mas será que. bons pontos de comédia no filme. Será que ele tava sendo ali? Será que ele realmente tava sendo ingênuo ou será que ele tava fingindo que ele era ingênuo? Ah, eu compro. Eu comprei Eu ele. Eu pensei nisso, mas comprei acho que ingenuidade. no fim do filme eu acho que ele só tava sendo ingênuo mesmo. É, não diria nem ingênuo, mas sabe aquela pessoa que é naturalmente engraçada, sabe? Tipo, só fala as coisas. Aham. E não pensa no que tá falando e só sai. Me dá um pouco Sim. dessa sensação ali. Até quando ele vai apresentar a comida dele, que ele conta a história tudo de um jeito meio torto. E... Aí o pessoal fica tipo assim, o que ele tá falando? Eu acho que só a audiência não era a melhor audiência pra aquelas histórias dele. Não. Porque ele não acertava uma, né? Ele falava Mas assim, pra não, qualquer porque audiência falar que vinho- o vinho tem cheiro de cachorro molhado não quê? é uma boa opção. Ah, não, sei lá, se for os cara mais sofisticado, assim, eles vão ficar assim, não, nossa, olha só. Negócio diferente. Mas ele não tava tentando emular um pouco o próprio Giovanni aí nesses É, ele momentos, tava, eu não? acho que se ele Ele contasse essa tava. história desse jeito pro Giovanni, ele ia gostar, mas o pessoal da Não sei. cadeia não foi. Ele ia ficar com aquela cara que você fez, assim, ó. Ó. Passa esse carpaccio aí. Passa esse bife aí, que coisa crua não vai ter como, não. Eu achei engraçado que ele falou que o Gorgonzola tem uns filetes de ranho. Espero que não. Ai, ai. Que Enfim. nojo. Enfim. Mais alguma coisa que vocês queiram trazer e comentar sobre que vocês acham que a gente passou batida? Não, Isso aí. Não? Acho que não. eu acho que eu não me lembro mais nada. Assim. Perfeito, então. Então, vamos começar aí pelo próprio. Indo para as considerações finais e depois o recomenda, não recomenda, Beck, por favor. Siga aí com... Cara, eu vou dizer que. Para mim, é um roteiro funcional, assim, eu consegui me divertir muito por. Muito não, muito forte. Mas eu consegui me divertir com o filme, sabe?
com as coisas assim, os personagens engraçados. E não tem muito o que falar, não. Tipo, é. No frigir dos ovos. É um filme simples, assim. Não tem muita filosofia ou coisas pra pensar. Então, assim. É um filme simples e eu acho que ele entrega o que ele se propõe a entregar. Então, e eu recomendo. Perfeito. Faero, por favor. Então, eu gostei do filme, me diverti. Mas assim, é, eu concordo que o Beck falou que é um filme simples, assim, que ele entrega, assim, o que ele se propõe e tal. Mas eu acho que só me decepcionou um pouco, assim, que eu acho que, tipo, dava pra ter um tchanzinho a mais, assim, e o filme, ele ia deixar de ser só um filme simples, ia ser um filme, tipo, legal, assim, um filme, tipo, nossa, esse filme foi bom, hein? Tipo, não sei, acho que essa questão das duas histórias não conversar muito bem, acho que, tipo, se tivesse conversado melhor, eu acho que ia ficar mais amarradinho, ia ficar. Porque as interpretações são muito boas, os personagens são legais, são engraçados. Eu acho que, tipo, a escrita do filme é boa também, a trilha sonora, vocês falaram, é boa. Tipo, o filme, assim, ele é sólido, assim, ele é, tipo, consistente, assim, mas eu acho que, tipo, acho que ele é, tipo, assim, um 6 de 10 assim, um 7 de 10 mas ele tinha potencial pra ser, assim, um 8 9 assim, não sei, talvez. Dava pra lapidar. Dava pra lapidar um pouco melhor, assim, sabe? Tipo. Então, o final me decepcionou, na verdade, assim, porque eu achei o final previsível, assim. Eu tava esperando que ia ter um negócio, assim, diferente, e aí, tipo, chegou no final, ele mata lá os caras, e aí por isso que ele foi preso. E é isso. Beleza. Mas, tipo assim, isso é meio previsível, assim, tipo, é meio que já, desde o começo do filme, já dá pra você imaginar que, porque essa história dele na cidade vai chegar no ponto em que vai mostrar ele cometendo o crime pelo qual ele foi preso. E aí chegou no final e é exatamente isso que acontece. Aí eu fiquei meio tipo assim, pô, esperava um negócio diferente aí, mas foi meio previsível, então, ok. Mas é tipo, é isso, o filme me diverti, é legal. Não acho ele um filme ruim, não. Mas eu acho que dava pra ser mais legal, assim. Dava pra ter sido mais legal. Então dá uma decepcionadazinha, assim. Mas, ok. Mas eu recomendo, sim. Matheus, por favor. Meio que same vibes, assim, tipo, é um filme que não tem. Tipo, é o que eu falei, o roteiro ainda tem uns buracos que me incomodam um pouco. Então, mas eu meio que acabo perdoando porque cinema nacional era um negócio que estava valorizado como deveria. Tem todo esse detalhamentinho assim. Ah, meio que eu tava só querendo saber quando ele ia matar a mulher lá, como ela ia ser morta e o que ele ia cozinhar dela, mas eu não tinha me atentado ao fato de que ia ser a bunda dela. Eu Eu só não percebi captei isso aí esse depois do detalhe. filme. Depois que vocês falaram. Então, exatamente, eu não me atentei a esse detalhe de por que ele pegou a bunda dela pra cozinhar. Eu lembro de falar Então, dele passando pela escada, pegando a faca, eu virar pra ela lá, ele indo cortar filé mignon. E, ó! Na verdade, tipo assim, ah, eu acho engraçado foi só isso mesmo, assim, por conta disso, assim, né? Ai, tipo, tipo, ele cortou da bunda dela, então, filé mignon. mas apesar de todos esses pequenos buraquinhos de roteiro, é um filme que eu acho que é legal de assistir, assim, tipo, pelo menos uma vez vale a pena pra depois ter uma análise de cinema nacional e ver como todas as coisas se desenvolveram. E as atuações são muito legais, as atuações são bem marcantes. Meu Deus, eu fiquei com um desgosto do personagem do dono do restaurante que eu não consigo falar.
E vou entrar em políticas aqui. Ah, mas... Então, pra mim, é tipo, o overall, assim, o geral do filme é muito legal. Daí os pormenores são os pontos que é, tipo... Dava pra melhorar bastante coisas aqui, tipo, com um pouquinho mais de tempo e um orçamento um pouquinho mais, assim, gasto pra focar nesses detalhes, sabe? Mas recomendo sim. Ok. Eu faço das palavras e vírgulas do Beck as minhas, assim. Eu entendo que dava pra lapidar algumas coisas, mas pra mim ele me entregou exatamente o que ele tava tentando me vender, assim, o que eu achei que ele tava vendendo mesmo, então eu fiquei bem satisfeita, me diverti, apesar de ser uma história simples, eu achei que funcionou pra mim. E recomendo, sim. Gostei do filme. Bem, eu achei diferentemente de todos os outros aqui, eu não tinha noção do que ia acontecer, que nem eu comentei. Eu achei que é um filme assim que me prendeu, não é um filme que, sei lá, no meio do filme eu, sei lá, me desfoquei ou algo do tipo, que acontece muito hoje, então foi um filme que conseguiu me segurar, tem algumas... Gostei da trilha sonora, que nem eu comentei, tem algumas partes de comédia ali que é bem interessante, tem personagens que eu achei bacana também. Eu, sinceramente, eu tinha achado o roteiro até que amarradinho, mas aí depois aqui, por isso que é bom ter o clube do filme, né? Depois trocando a ideia aqui, a gente acabou vendo perspectiva de outras pessoas, é bem interessante, assim, que você vê que nem tudo é aquilo que você imaginou também, né? Mas, levando tudo isso em consideração, eu acho que é um filme legal pra se ver e recomendo sim também. Bem, sou eu mesmo, né? Só confirmando aqui, Sim. exatamente sou eu. Então, eu vou dar um pouco contexto sobre o filme que eu vou escolher, que eu já vi a B vendo muitos e muitos e muitos vídeos sobre esse filme. É um canal que ela acompanha, e aí eu fiquei muito curioso de assistir esse filme. E aí o filme que a gente vai assistir, provavelmente daqui 15 dias, no dia 24 de setembro, é Legalmente Loira. Nunca assisti o filme, e aí a gente vai ver qual é que é. Não sei se o resto da galera assistiu. E tem disponível na Prime Video, pelo que eu entendi. Se eu li corretamente. E é isso. Quando o Fael falou que ia trazer esse filme, fiquei bastante surpreendida. Eu também pegou de desprevenido aqui. Já tava imaginando o filme de Alguém Brucutu. já assistiu? Sim! Ah, Aí, cara, Matheus já viu. esse aí era sessão da tarde quase todo dia também. Mas eu não lembro muita coisa, não. Mas só tem Achei dois uma filmes ótima que eu lembro. decisão. Aí Então tá bom. ficaremos então com Legalmente Loira para o dia, se tudo correr bem. Na verdade, até segunda ordem, a gente ainda vai se reunir aí e ver como é que vai ficar a questão do nosso companheiro, Beck, que talvez a gente tenha um remanejamento aí das datas e tal. Mas seguiremos. Próximo filme, Legalmente Loira, data a definir. Beleza. E é isso. Uma boa noite a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais! É hora de dar tchau. Vocês-